prossegue. Agora o nosso quarto tempo é o WW especial só no streaming, Lucas. Volta a uma questão que você já tinha levantado lá no começo do programa, se não me engano, lá no primeiro segmento, quando você se referia a uma falta de estratégia brasileira diante dessa situação. Nós aprendemos no Brasil, se a gente pegar nossa história recente, na pancada, na porrada. Parte da industrialização do Brasil, se a gente quiser, é consequência da Primeira Guerra Mundial, consequência da Segunda Guerra Mundial. Essa destruição da ordem internacional está nos jogando no quê? Pois é, esse é um ponto, eu faço aqui um gancho ainda na minha última fala, né? Que é o seguinte, quer dizer, é aquilo que os economistas chamam de correlação espúria, né? O que o Trump está fazendo nesse momento, o que os Estados Unidos está fazendo, e não foi só o Trump, lembrando aqui, como foi mencionado, o Biden também, ele seguiu com as medidas protecionistas e em alguns casos, inclusive, ele aumentou, né? As barreiras comerciais contra a China, sobretudo, né? Mas há uma correlação espúria no sentido da falta de compreensão do que de fato está acontecendo na economia americana. O pano de fundo da perda de empregos, do crescimento da desigualdade social, não tem a ver com o comércio, tem muito mais a ver com a questão do progresso tecnológico poupador de trabalho. É isso que vem acontecendo nos Estados Unidos, é isso que vem acontecendo em outros países desenvolvidos, como a própria União Europeia, né? Mas a gente também não pode deixar de falar das oportunidades, antes de falar das brasileiras, no próprio Estados Unidos. Quer dizer, as cadeias globais de valor, né, a formação dessas cadeias a partir de 85, né, o auge lá em 90 e aí o platô que se forma a partir de 2008, isso gerou muitos benefícios para a economia americana também, sobretudo no setor de serviços, que é o elo da cadeia de suprimento internacional de maior valor agregado, mais sofisticado. Então, os Estados Unidos se beneficia muito também de novas vagas de emprego geradas em setores, inclusive, de melhor valor agregado. A questão é que houve uma concentração muito grande em localidades específicas dessas perdas de emprego manufatureiro nos Estados Unidos, que gerou uma tensão social muito forte. Tá? Então, acho que esse ponto precisa ser mencionado. O papel do comércio internacional não é que ele não existiu. O papel da China não é que ele não existiu. Mas ele não conta toda a história. Aliás, ele conta uma pequena parte da história. Os economistas dizem, né, há vários estudos publicados, de que de cada 10 vagas de emprego perdidas na manufatura americana, 2 ou 3 no máximo teriam relação com o comércio com a China, né? Então, assim, há que se categorizar isso. Agora, me preocupa muito uma situação, William, onde a OMC foi esvaziada. Ela foi destruída. Ela foi destruída. Eu não sei se ela está destruída. E aí eu vou colocar alguns pontos, elementos aqui interessantes também. Observe que quando a China sofreu o primeiro aumento de 10% tarifário agora do Trump, né, ela fez uma retaliação, né, depois sofreu 10% na sequência novamente, mas ela abriu uma queixa na OMC. Né? A União Europeia está fazendo a mesma coisa. O Brasil, se sofrer algum tipo de retaliação, né, a partir do dia 2 de abril, que será essa história da reciprocidade, né, o Brasil possivelmente seguirá o mesmo caminho, né, e vai tentar abrir um painel contra os Estados Unidos na OMC. Aí você fala, bom, mas qual é a utilidade disso, uma vez que, né, o órgão de apelação da OMC, né, está paralisado, está bloqueado pelo próprio Trump desde 2019. Isso é uma sinalização que esses países querem dar de que a OMC ainda importa para eles. E a China está tomando essa liderança de alguma forma também, junto com a União Europeia. Então, eu não acredito que a OMC acabou, que o sistema multilateral de comércio baseado em regras acabou. A gente está passando um momento muito complicado, mas eu acredito que em algum momento lá na frente, esses países, o chamado like-minded, eles ainda se coordenarão e tentarão manter esse sistema vivo e esperar um pouco mais para ver o que vai de fato acontecer com os Estados Unidos. Tá? Nós tivemos o Roberto Azevedo, que foi diretor-geral da OMC. Tivemos a honra de tê-lo aqui como participante, não só do WW Especial, mas recentemente do WW Diário, aí fazendo um pouquinho de marketing do nosso produto. Ele teve na semana, nós estamos agora, o programa está indo para o ar no dia 23 de março, está estreando. A semana anterior, lá atrás, a semana que terminou ali no 17 de março, o Roberto Azevedo teve no programa diário do WW, e respondendo exatamente a sua questão. Seria legal para quem está interessado nisso, dar uma espiada no que ele disse. Ele me pareceu muito pessimista. Sim. Em relação a essa possibilidade de que
um ressurgimento, nem apareceu na nossa conversa com ele, de um pouquinho de vigor no trato das coisas via OMC. Ele praticamente tira isso da mesa. Então, isso significa para nós, Pódio, na relação, sobretudo com os Estados Unidos, uma, digamos, impossibilidade da gente conseguir levar o mínimo que a gente queira, por exemplo, via os canais tradicionais da iniciativa privada, que têm sido decisivos, ou foram decisivos no Trump 1, foram decisivos em termos de obter, vamos dizer, a mitigação do que havia sido implantado por ele. Com a ferocidade com que o Trump opera nesse momento, existe na tua avaliação, nesse horizonte para o Brasil, alguma abertura? Bom, como os especialistas em negócio gostam de dizer, sempre que há uma crise, há também uma oportunidade, né? Sem dúvida nenhuma, o Brasil tem aí espaços para aproveitar. Mas eu acho importante que a gente estava discutindo, por exemplo, sobre como o governo Biden, o governo Trump, de fato, hoje a imagem da China, a questão da China é um consenso bipartidário, um dos poucos consensos bipartidários nos Estados Unidos, né? Quanto a isso, não há uma mudança significativa, há uma mudança em termos da forma. O Biden olhava não apenas a questão comercial, o Biden olhava também questões mais amplas dessa ordem internacional, de valores, democracia, direitos humanos, etc., questões que o Donald Trump não olha, né? Então, claro que o Trump tem ali a China como um adversário importante, mas também para trazer para aqui para a nossa discussão, se a gente vê a forma com que o Trump tem falado da questão da imigração, é uma forma como uma ameaça externa estrangeira, estamos sendo invadidos, é uma invasão. Ele usa muitas variações este linguajar de que os Estados Unidos estão sendo invadidos, atacados, essa questão de organizações terroristas entra um pouco disso. Então, quando você olha que os imigrantes ilegais nos Estados Unidos, 75% são da região da América Latina, isso significa que o Donald Trump está securitizando a sua relação com a América Latina, ou seja, além da China, a América Latina, dentro desse discurso de imigração, da forma belicosa que o Trump coloca, estamos em guerra, estamos sendo invadidos, significa que a América Latina, em certa medida, torna-se um adversário dos Estados Unidos, né? Então, isso muda a relação, a forma com que os Estados Unidos enxergam a América Latina. E é claro que com todas essas questões de comércio, de disrupções de cadeia global, de suprimento, etc., isso vai abrir espaço para outros países e acho que deve abrir, em especial, para o Brasil, justamente pela distância que o Brasil tem e pela pouca participação que tem nas questões relativas a, como disse, América Central, Caribe, etc. Isso pode abrir uma janela de oportunidade, seja via acordo com a Europa, seja, enfim, aprofundando a relação com a China, etc., né? Mas é importante a gente marcar essa visão que o Trump tem da imigração, que transporta para a sua visão sobre a América Latina e que indica que o adversário a ser combatido, além da China, é também países latino-americanos que enviam imigrantes ou a imigração que vem de países latino-americanos para os Estados Unidos. Flávio, eu vou te passar a palavra só enquanto o Pódio falava, eu fui avisado pelo Filipe. Pessoal, foi no dia 13 de março que o Roberto Azevedo teve presencialmente a nossa bancada no WW de todas as noites às 22 horas. Se vocês têm interesse em se aprofundar nessa questão, dá uma espiada no que ele disse exatamente sobre esse assunto que a gente deixou para lá. Agora vamos voltar ao que o Pódio estava falando. Ele usou uma palavra que os profissionais velhos de imprensa como eu, que ainda fecharam um jornal escrito na primeira página, ele usou o verbo pode. E essa geração antiga do jornalismo da qual eu venho, brincava muito pode. A gente dizia assim, o verbo pode em manchete tem um problema. O que pode também não pode. Então, quando você faz uma manchete com o verbo pode, você enfraquece a manchete. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Eu estou fazendo uma brincadeira contigo, pode, para passar a palavra para a Flávia nesse seguinte, ele levanta a possibilidade, pode abrir uma oportunidade. O Brasil está conseguindo ver essa oportunidade? Com muita dificuldade, eu acho que sim. A gente está muito descrente enquanto humanidade, enquanto sociedades que têm alguma vinculação com a ordem mundial liberal, ou seja, tanto do ponto de vista capitalista quanto do liberalismo político, de confiança nessa ordem. A gente tem uma falta de legitimidade, mas por
por parte das populações também, não só dos governos, né? Você perde a esperança, por exemplo, na OMC de que vai voltar a funcionar. Então, isso, ao mesmo tempo que pode abrir uma crise, como já estamos vivendo... Esse verbo é complicado, né? Ele é complicado. Aliás, a gente usa agora o termo policrises, né? Porque vejam quantas crises a gente, nesse programa, já citamos, né? Tanto internas dos países quanto no cenário internacional. Então, pode sim gerar também oportunidades no sentido que essa ordem precisa ser reconstruída. Aliás, ela não pode acabar, a gente tem que continuar com ela. Porque o que existe fora dessa ordem, né, que preserva valores da democracia ou do próprio capitalismo, do sistema econômico, do liberalismo comercial e político, direitos humanos também. O que resta para a gente? É o que o Trump traz, né, que é uma volta ao século XIX. A gente viu no que deu. Gerou dois conflitos de magnitude mundial. Então, o que a humanidade conseguiu construir enquanto conjunto até agora foi essa ordem frágil. Isso aí que você acabou de expressar é uma esperança tua? Ou é uma recusa? Eu estou falando isso como provocação intelectual a você, Flávia. Ou uma recusa em admitir que, de fato, o que a gente considerou até aqui como dado, vigor das democracias liberais, predominância de princípios, sobretudo quando se trata da principal potência que estabeleceu essa ordem, foi líder dela, em torno de, você pode considerar, princípios. Ela deixou esses princípios para lá. Nós estamos realmente vendo algo, a gente passou pelo fim do Império Romano, ou seja, nós estamos vendo aquilo que Santo Agostinho dizia, quando disseram para ele, no ano 452, que Roma tinha sido saqueada pelos bárbaros. E a resposta do santo foi: o homem destrói o que o homem fez. Nós destruímos a ordem que nós fizemos ou não? Eu estou indo muito longe. Eu não acho que é uma esperança ingênua. Eu acho que é... Não, eu não usei a palavra ingênua de jeito nenhum. Não, mas eu vou usar porque parece, não é uma coisa que você está colocando, parece mesmo nos textos que a gente lê, nos diálogos, porque as pessoas perderam a esperança nessa ordem. Ela perdeu legitimidade. Então, por isso que parece ingênua, de fato. Eu não tenho problema usar essa palavra. Mas a alternativa a isso é a barbárie. E aí, pensando na história... Sim, mas é isso que está acontecendo. Mas a gente tem alguns contrapesos. A Europa virou o bastião dessa ordem. Ela está com dificuldade de segurá-la. Ela fez isso no governo Trump 1, vai ter que fazer no 2. E vai ter que trazer aliados que nem sempre a agradam, como, por exemplo, a China. Não que a China seja uma defensora total dessa ordem, mas dos seus princípios e regras ela é. Aliás, ela é uma defensora da OMC. Mas vamos trazer isso para a linguagem dos hiperrealistas em relações internacionais. Eles acreditam na inevitabilidade da tragédia. Sim. Se o hiperrealista, por definição, é o Kissinger, a lição de vida dele foi a República de Weimar, na Alemanha, onde as forças que são contrárias à permanência da ordem liberal e aberta usam a ordem liberal e aberta para destruí-la, que é um pouco o que a gente está vendo, Lucas. Olha, enfim, é muito complicado, né, a gente fazer projeções aqui num ambiente. Mas é o que a audiência está esperando de você. De alta incerteza, né? Eu volto a insistir no ponto da Organização Mundial do Comércio e por uma razão muito simples, né? O sistema multilateral baseado em regras, e aí longe de defender aqui que ele não tenha que ser reformado, né? Vamos lá, há um claro diagnóstico de que ele não foi capaz de moldar as práticas da China a práticas de economia de mercado, como era esperado quando ela entrou em 2001. Lucas, todo mundo dizia, bota eles na Organização Mundial do Comércio, eles vão virar democracia. Pois é. Eles viraram a Organização Mundial do Comércio do jeito que eles queriam. Pois é. Então, práticas de subsídios, práticas de antidumping, questões relacionadas, né, ao próprio fato da China, que hoje é a segunda maior economia do mundo, ainda se declarar um país em desenvolvimento na OMC. Porque isso lhe dá vantagem. E ter acesso a tratamento especial e diferenciado. Claro que tudo isso tem que ser revisto e claro que tudo isso dá alguma razão para os Estados Unidos e para outros países, inclusive o próprio Brasil, de algum desconforto com esse papel que a China vai exercendo, né, dentro da OMC. Mas isso não significa que você tem que jogar o bebê com a água da bacia junto, então, né, para fora. Mas não foi jogado? Pois é. Eu entendo que temos mecanismos, e aí eu dou alguns exemplos, né,
de coordenação entre países que são mais alinhados com alguns objetivos, de fazerem movimentos em meio a toda essa paralisia. Por exemplo, o caso dos acordos plurilaterais. São casos típicos de acordos que não são multilaterais, que não envolvem todos os membros da OMC, mas que faz a OMC avançar em alguns pontos importantes dentro daquilo que esses países entendem como, né, objetivos comuns. Tá? Quando o órgão de apelação foi paralisado em 2019, criou-se um mecanismo alternativo, a Europa é membro desse mecanismo, o próprio Brasil é membro desse mecanismo, né, para que você conseguisse julgar, né, digamos, no segundo nível da jurisdição da OMC, casos, né, onde algum país apelou no vazio, porque o órgão de apelação estava paralisado. Então, muitos países estavam fazendo isso, quer dizer, você perdia o painel, apelava no vazio, o órgão estava paralisado e ficava tudo por isso mesmo. Mas esses países que fizeram esse movimento, né, você pode ter algum tipo de ação, né, dentro desse conjunto, né, que foi formado. Então, eu acho que há caminhos, tá? Voltando para alternativas, que acho que é um ponto importante, né? A gente está falando aqui muito de um cenário ruim e tal, etc. E como disse o Pódio, e sempre onde há crise, há alternativa, né? Há também oportunidades. Vamos falar de Canadá e México. Canadá e México estão sofrendo um bullying danado dos Estados Unidos, né? Basicamente o presidente Trump rasgou o USMCA. Bullying é a palavra, né? mesmo. O acordo que ele próprio renovou em 2020, né? Era o antigo NAFTA, ele foi rasgado. E esses países estão, naturalmente, buscando também alternativas, né, para diversificar e diminuir sua dependência do comércio com os Estados Unidos. Ora, o Mercosul tem um acordo de negociação com o Canadá, que estava paralisado muito em função do fato do nosso acordo do Mercosul-União Europeia não ter caminhado. Mas esse acordo já está bastante avançado. Nós temos 3 acordos de comércio com o México, William, né? Um acordo automotivo, um acordo menor, que envolve uma gama pequena de bens, e um acordo quadro, que é esse acordo do Mercosul. Por que não, nesse momento, nos aproximarmos desses países e buscarmos, né, a reativação dessas negociações e a eventual conclusão dessas negociações, que para o Brasil seria muito bom e para eles também, né? Então, sob o aspecto de comércio, eu diria que os low-hanging fruits, assim, de cara, seriam esses 2 países que estão sofrendo esse bullying e que já têm acordos em andamento sendo negociados com o Mercosul. E a gente volta à questão do POD. São oportunidades que estão aí. A Flávia quer falar. O Trump acredita naquela frase em Lucas, que só o bullying educa. Não, eu só queria te devolver a provocação, até juntando isso que a gente está falando, porque a teoria realista das RIs, até o Pódio pode falar um pouco disso se ele quiser, mas ela explica muito bem esse momento que a gente está vivendo, né, de conflito, de não cooperação. Mas quando a gente tiver que pensar em cooperação de novo, a explicação realista é fraca, no sentido de que é pontual, é frágil, isso eles falam. Então, se a gente viver um outro momento, a gente vai precisar, porque sem a cooperação, o pouco que a gente conseguiu enquanto humanidade no pós-Segunda Guerra Mundial foi pautado na cooperação. E aí me vem à cabeça o comércio é a cooperação. Então, aí chega no limite dessa lente teórica, na minha visão. Chegamos a esse limite, para encerrar o programa, porque mesmo no streaming eu tenho que acabar o programa. Nós estamos começando outro, que eu acho fascinante. E a gente tentou isso uns 2 programas atrás, através de alguns autores, estabelecer quem mais ou menos viu o que a gente está vivendo nesse momento e não sabemos para onde vai. Pode, para a gente acabar. Eu sou mais pessimista com relação ao momento que a gente vive desta ordem internacional. Acho que a ordem internacional vigente desde o fim da Segunda Guerra Mundial tinha alguns componentes, dentre eles uma aliança forte Estados Unidos e Europa e o papel central dos Estados Unidos. Isso eu acho que está acabando. Eu acho que, e não por causa do Trump só apenas, né? Há uma série de forças, né, dentro dessas sociedades desenvolvidas na Europa, nos Estados Unidos, que concluíram que esta ordem não é a ordem que serve mais. Muito bem. Se isso vai levar a uma reorganização, o Brasil começar a sair do seu casulo e sair fechando acordo com o Canadá, com a União Europeia, a China assumindo... Se isso acontecer, vai acontecer a partir de um novo ordenamento, um novo conjunto de valores. Nós precisamos saber quem é que vai, por exemplo, manter as linhas navais de comércio seguras. Tem um elemento militar ali que tem que ser também equacionado. Como é que a Europa, que se fragmenta cada vez mais, vai lidar com esses desafios de política externa? A política externa sempre foi um desafio
para a União Europeia. Então, acho que nós estamos diante, claramente, de um reordenamento internacional que me parece que é mais perigoso, mais fragmentado, menos sustentável que o que eu havia anteriormente. Posso estar equivocado nesse sentido, mas eu sou mais seguro na aposta de que a ordem internacional pós-Guerra Fria, essa ordem está acabando, não existe mais, nós estamos ainda observando que tipo de nova ordem vai nascer, e aí acho que cabe essa conversa de como que esses diversos componentes vão se adaptar a esta nova ordem. A gente fala de OMC, com China, União Europeia indo para a OMC, mas um ato de desespero, né? Porque não tem outros canais, né? Então eles vão para a OMC como um ato de desespero. Se os Estados Unidos abandonam completamente o OMC, podemos ter um outro tipo de instituição internacional, mas não será a Organização Mundial do Comércio como a conhecemos. Então, acho que é parte desse fundamental diagnóstico de que nós estamos num momento de transformação profunda, sem saber o que virá daqui para diante. Bom, as pessoas percebem que nós estamos chegando ao final desse programa colocando mais perguntas do que sendo capazes de dar respostas. Elas não existem mesmo, eu acho. Se alguém estiver aqui, forneça rapidamente, ganhará $1 milhão imediatamente. Mas é a natureza do momento que a gente vive. E a gente pensa esse programa, esse espaço, justamente para poder refletir em cima dessas perguntas cruciais para todos nós. Eu queria começar por você, Carlos Gustavo Podi, o agradecimento pela participação no programa. Muito obrigado por ter feito parte da nossa roda. Igualmente a você, Flávia Lossi de Araújo, muito obrigado pela participação. E ao Lucas Ferraz também. Lucas, muito obrigado pela presença aqui conosco no estúdio. Meu agradecimento especial é a você que nos acompanha, pessoal. Até a próxima.